estamos a assinalar os 125 anos da Queima das Fitas e a verdade é que a história da Queima das Fitas também passa por si. Foi Duque da Universidade de Coimbra entre 93 e 97, portanto certamente que terá várias memórias. Peço-lhe que faça uma viagem ao passado e que nos explique que memórias é que tem deste tempo, nomeadamente deste em que foi Duque da Universidade de Coimbra. As memórias naquela altura eram ótimas. Quando eu comecei a trabalhar na queima com o Pedro Cabral, foi em 92, foi numa altura que a queima tinha acabado quase de se reiniciar. Foi um período relativamente conturbado. Passava por algumas dificuldades financeiras que tinham vindo de dívidas anteriores e que ainda estavam a aparecer. O Conselho de Veteranos, na altura, ou na queima, porque a queima nessa altura estava um bocado pelas horas da amargura. De certa forma, e a memória que eu tenho é que havia a possibilidade de nem se fazer queima. Nessa altura, pensámos que a queima teria que ser um bocadinho diferente. Foi criar uma fundação. Na altura tentou-se criar a Queima das Fitas Associação, que ainda funcionou durante cerca de 2 anos, talvez. Não teve expressão de continuidade porque mexia com muitos interesses instalados. A queima antes não tinha sequer tinha um projeto de estatutos, mas não havia nada de concreto. Guiava-se um bocado com base na prática, na praxe instituída. De facto, ali tentou-se condensar tudo num regulamento. De facto, com esse regulamento, o que se pretendeu foi estabelecer uma forma correta de se fazer as coisas. E foi também com esse regulamento que começou a penetração da Direção-Geral na própria queima. E a própria Direção-Geral passou a ter algum protagonismo. Mesmo em termos praxísticos, foi regulada a participação dos institutos, que era uma coisa que até à altura era um bocado à boa vontade das comissões. Com esse regulamento eles passaram a ter, de facto, a sua participação, pelo menos por esse regulamento, garantida. Daquilo que eu me recordo, teve tensões tanto de um lado como do outro. Por parte dos veteranos, que alguns não aceitavam algumas perdas de competências e alguma integração da Associação Académica na organização, e por parte da própria Associação, que também, obviamente, queria mais do que lhe estava a ser facultado. Não queria só um bocadinho do bolo, não queria só uma fatia, queria o bolo todo. Se na altura não se tem feito nada, não sei até que ponto é que hoje em dia ainda haveria queima. Uma parte muito importante da vida social de Coimbra. Nós, na altura, praticamente a cidade parava para a Queima das Fitas. A vida da cidade era feita em função das diversas organizações que a queima tinha. Por exemplo, o cortejo era à terça-feira, não é como agora, era à terça-feira, e a cidade parava para ver o cortejo. Todas as lojas davam tolerância de ponta à tarde para que os seus funcionários pudessem ver o cortejo, vindo também os pais de fora, etc. Tudo movimentava restaurantes, movimentava hotéis, movimentava tudo e mais alguma coisa. A polícia, por exemplo, tinha que haver uma tolerância grande com os estudantes. Podiam-se fazer determinadas coisas que hoje em dia são impensáveis, mas que na altura se faziam e que a polícia deixava que a coisa passasse. Roubava-se um boné de um polícia, fazia-se uma brincadeira, roubava-se uma motorizada do polícia, roubava-se isto. A polícia levava aquilo um bocado na brincadeira, doutor e tal, não deixe estar, de cá. Hoje em dia isso é impensável. Depois colaborávamos, a Guarda Fiscal, que na altura era uma brigada independente, colaborava connosco. Eram eles que asseguravam os transportes da queima, nomeadamente artistas que vinham do estrangeiro, de Espanha, etc. Eram eles que os iam buscar. Depois, mesmo a nível de subsídios, a queima estava subsidiada fortemente pelo Estado. Pronto, vinham subsídios que ajudavam e que suportavam também a organização da queima.
que depois foram desaparecendo, necessariamente porque a queima começou a ter que publicitar os seus resultados, que já não eram negativos, que já eram positivos, sim. E obviamente que o Estado começou-se a perceber que de facto não podia estar a dar dinheiro para uma coisa que já não justificava estar a dar. O Baile Gala, quando eu e o Pedro participávamos, vieram ministros, vinham secretários de Estado, todas as altas individualidades da cidade estavam presentes no baile. Hoje em dia esqueçamos isso. Não? Na altura até eu, o bispo, que chegaram a mandar um convite para o bispo e mulher, o bispo e esposa, os convites eram feitos iguais para toda a gente, portanto o bispo recebeu o convite, convida-se Vossa Excelência e esposa para estar presente no Baile Gala. Tem episódios interessantes que possa nos contar, que nos possa contar? Alguns são inconfessáveis, não é? Alguns é melhor não contar. Daqueles que pode, pronto. Sabe, isso é uma coisa que eu já falo com o Pedro há muitos anos, e nomeadamente com o Pedro e com o João Luís. Hoje em dia fazem-se livros para tudo e mais alguma coisa. E depois há o vício do livro negro, que conta as desgraceiras e tal. Eu defendo que a queima devia ter um livro branco, onde possivelmente desde 92 cada comissário, cada secretário, um contasse uma história engraçada que fosse publicitada e condensada num livro para que as pessoas também pudessem ver a parte boa da queima. E qual seria a sua? Eu sei lá. Elas foram tantas que é um bocado difícil. Quer a nível do próprio espetáculos lá embaixo. Tivemos bandas fabulosas a tocar lá embaixo. Stranglers, Rita Lee. Uma das mais engraçadas foi que a Rita Lee, no ano cá veio, que eu já não sei precisar qual foi o ano, ela fez questão de ir a tocar de capa e batina, apresentar-se em palco de capa e batina, o que era impossível, ela não era estudante, então foi necessário, vieram pedir como é que havíamos de fazer, então foi necessário publicar um decreto a autorizá-la especificamente para ela poder ir a palco de capa e batina, e foi a palco de capa e batina e pronto, foi muito engraçado. Outra também, aí já não tão engraçado, tivemos um grupo que decidiu tocar nu. A única coisa que levava era um frango a tapar-lhe a parte da frente com uma corda presa pelo pescoço. Recordo-me que estava no backstage e de repente veio-me dizer que a banda tal está a tocar toda nua. Está a tocar toda nua como? Está a tocar toda nua, não estão só com um frango pendurado. Cortem o som. Para eles saírem, claro, cortou-se o som, mas eles continuaram todos contentes, queriam lá saber. Depois, na altura, foi um bocado complicado tirá-los de palco, porque, obviamente, que os vários milhares de pessoas que estavam à frente estavam a achar muita piada aquilo, claro estava-se a divertir. E foi um bocado difícil tirá-los de lá, mas são momentos engraçados que a queima tem, são coloridos e têm partes muito engraçadas. 30 anos depois, como é que vê a Queima das Fitas agora? Acho que está tudo muito mudado. Não sei dizer se será para melhor, se será para pior, porque o programa da queima não era só o parque, não era só... passava por uma série de atividades da mais diversa índole e que hoje em dia tenho muita pena se de facto acabarem com elas, com algumas que já acabaram nomeadamente. Por outro lado, acho que a própria maneira das pessoas estarem na queima e na praxe mudou completamente. Hoje em dia, infelizmente, a maior parte dos estudantes são empregados de balcão, deixam a capa, deixam o colete, deixam a batina em tudo o que é sítio e andam só com a sua camisinha e tal, não querem saber de mais nada, acham que andar na praxe é isso. Eu acho que isso é ser empregados de balcão, não é mais do que isso. Depois, aquilo que eu assisti no cortejo é de chorar. É termos transformado o nosso cortejo num cortejo de Lisboa ou do Porto, que é deitar cerveja para cima das pessoas. No meu tempo a cerveja era para beber. Era uma coisa que nós na altura criticávamos e nunca quisemos aqui em Coimbra. Felizmente durante o nosso tempo isso não aconteceu. Mas hoje em dia penso que é uma prática corrente, uma má prática, que não tem qualquer lógica, não tem qualquer tipo de tradição, não tem nada. É uma prática, perdão, uma expressão estúpida e nada mais. Estamos a falar de uma instituição, e para terminar, com 125 anos, como é que a vê no futuro?
tendo em conta tudo o que já falámos? É assim, eu gostaria de a ver como uma instituição dinâmica, obviamente sujeita a alterações, sujeita à evolução, mas que deveria ser uma evolução de continuidade.